Por último, registro, meus amigos e minhas amigas, eu quero destacar aqui diversas reportagens sobre a terceirização que os principais jornais do país têm feito e demonstrado a sua preocupação, e que a ANAMATRA, Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, estão reafirmando que as empresas, inclusive o Legislativo, Executivo e Judiciário, deveriam contratar pela CLT todos os terceirizados. Todos seriam contratados pela Casa, cumprindo o que manda a CLT, sem necessidade de recorrer a uma firma terceirizada. Vamos dar um exemplo aqui na Casa. Nós temos centenas de terceirizados que trabalham nas mais variadas áreas. Por que o próprio Senado não os contrata diretamente? Ninguém seria demitido. Eles passariam de forma seletista a serem funcionários aqui da Casa, tendo todos os direitos trabalhistas que têm os outros trabalhadores. Enfim, segundo as matérias, os contratos bilionários de terceirização de mão de obra são verdadeiras caixas pretas. E quem paga a conta no final é o trabalhador. E se o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e outros setores contratassem via CLT, o trabalhador poderia ter um salário melhor e o gasto, com certeza, seria menor por quem contrata. Segundo informações que eu recebi, fica difícil até mesmo para os órgãos fiscalizadores, como o TCU, perceber as irregularidades e evitar a sangria que sai dos cofres públicos via esses contratos muito escusos e muitos irregulares. Essa é uma questão muito séria, porque nesse mercado a soma ultrapassa a 8 bilhões anuais e os calotes nos trabalhadores viraram rotina. Empresas desaparecem, evaporam ou simplesmente fecham as portas por problema de caixa e não pagam os trabalhadores. Enquanto os órgãos públicos e as empresas não chegarem a um acordo, quem leva o prejuízo são os trabalhadores. São demitidos e muitas vezes não recebem nem o que têm de direito. Os salários atrasos, os encargos sociais ficam pendentes. Recentemente, o motivo dessa minha fala aqui, 12 mil empregados, 12 mil de uma prestadora lotados no setor público, simplesmente perderam o emprego. E os direitos não foram pagos. Não podemos esquecer que esses empregados possuem contas, possuem famílias, muitas vezes não têm como se sustentar, porque a empresa fecha as portas, vai embora e não é feito nem a rescisão do contrato. Infelizmente, os terceirizados são vítimas, muitas vezes de golpes, e muitas vezes não conseguem reaver os direitos mínimos. Como depende desses empregos para viver, acabam se submetendo a uma situação degradante. Saem de uma empresa para outra, acreditando que não serão logrados. O ex-promotor de justiça, especialista em contas públicas, Fábio Medina Osório, pontuou em um comentário: não há controle algum, faltam fiscalização e garantia do serviço prestado com qualidade mínima, mas todas as estatais estão sujeitas à Lei 8.429 da improbidade administrativa. Ele salienta que está na hora do governo começar a punir os culpados e não prejudicar os trabalhadores que acabam sendo demitidos pela forma ilícita como algumas empresas agem. O enriquecimento sem causa aparente de agente público pode denotar responsabilidade. O funcionário que tem um padrão de vida incompatível com o que ganha precisa ser investigado pela Receita Federal e pela Polícia Federal em defesa dos trabalhadores. E cabe aos cidadãos de bem exigirem uma fiscalização rigorosa. Senhores, podíamos lembrar
que, entre fatos que foram citados, nós teríamos a Instrução Normativa número 6, que prevê mais rigor nos critérios de habilitação técnica, econômica, financeira e jurídica das firmas, como, por exemplo, a conta vinculada, onde recursos para pagamento de direitos trabalhistas devem ser depositados mensalmente pela empresa e tem que ser fiscalizado. A norma exige também que a apólice do seguro cubra o pagamento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honrados, infelizmente, por parte de empresas. Eu sou da responsabilidade solidária. Se o contratante de uma terceirizada que não cumpre o seu dever de pagar em dia os trabalhadores, a responsabilidade tem que ser do órgão matriz, do órgão mãe que contratou a terceirizada e não fez a devida fiscalização. Nós avançamos em algumas leis para apertar o cerco contra aqueles empresários do setor terceirizado que faltam com seus deveres mínimos. Por isso, outra medida considerada positiva é a Lei 12.846, que pune dirigentes de empresas em vigência desde janeiro. Mas o efeito prático ainda é muito pouco. Mas, assim mesmo, o doutor Fábio Medina diz: falta estatística para saber como estão sendo aplicadas as normas e que irregularidades estão sendo atingidas. Conforme a Controladoria Geral da União, cabe a cada órgão do Executivo fiscalizar o contrato que celebra, uma vez que não há uma contratação globalizada para todo o governo federal. A nossa grande preocupação, senhoras e senhores, é esse passar por cima do direito dos trabalhadores. Isso é inadmissível. Digo sempre, vou repetir, os trabalhadores precisam ter prioridade, primeiro, para garantir o emprego e, segundo, salários e que se cumpra a CLT. Por isso me engajei de forma obstinada na construção de uma nova lei da recuperação judicial e falência. Apresentei uma emenda ao projeto de lei da Câmara 71 para garantir os créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho sendo pago como prioridade. A lei, em seu artigo 83, inciso 1º, coloca em primeiro lugar, na ordem para recebimento, os créditos derivados da legislação do trabalho limitados a 150 salários mínimos e os decorrentes de acidente de trabalho. Recentemente, o juiz titular da 30ª Vara de Justiça do Trabalho de Porto Alegre, Dr. Luiz Antônio Colucci, abordou o assunto da terceirização em palestra no Sindicato dos Comerciários, lá do Rio Grande do Sul. Dr. Luiz é especialista na área de acidente de trabalho e membro da Comissão Legislativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Ele demonstrou sua preocupação em relação ao projeto de lei 4330 de 2004, que tenta implantar no país o regime de terceirização da mão de obra operária. Segundo ele, no início do mês de setembro do ano passado, a ANAMATRA divulgou uma carta aberta aos parlamentares pedindo a rejeição integral do PL 4.330. A ANAMATRA tem o mesmo entendimento que eu tenho. Compete principalmente ao Legislativo, ao Judiciário e ao Executivo de contratar pela CLT. Com isso, nenhum terceirizado seria demitido. Todos passariam